Olá galerinha, tudo bom? Bom, hoje eu vou resolver alguns exercícios de regra de 3 simples, regra de 3 compostas, principalmente para concursos. Então vamos lá, começando aqui pelo primeiro. Em um supermercado, uma embalagem com certa quantidade de frios fatiados estava com a etiqueta abaixo, sem a informação de reais por quilo. Então, peso de 0 a 160 quilos, ou seja, 160 gramas, com preço de R$ 3,66. O preço aproximado de 1 quilo desse produto é... Então, ele está falando que... Vou colocar aqui, ó. Vou colocar massa. Vamos lá. Então, massa e o valor em reais. A massa foi de 0,160 quilos para um preço de R$ 3,66. Esse era o dado do exercício. E ele me perguntava para a massa de 1 quilo, quantos reais tinham. Então, isso daqui é uma regra de 3 diretamente proporcional, ou seja, toda vez que cresce o meu peso, fica mais caro. Portanto, as duas flechinhas para cima. Então, onde começa essa flechinha, que é o x, multiplica quem está na ponta. Portanto, fica 0,160x igual ao que sobrou, que é 1 vezes 3,66. Fazendo aqui 1 vezes 3,66 é 3,66. E o 0,160, que é a mesma coisa que 0,16, que estava multiplicando, passa dividindo. Fazendo essa divisão, 3,66 dividido por 0,16. Os dois têm duas casas decimais, então eu posso esquecer a vírgula e fazer a conta. 366 dividido por 16. Vou esquecer o zero aqui da frente. Então, 2 vezes 16 dá 32. 36 menos 32, 4. Abaixo 6. Ficando 46. Novamente dá 2 menos 32, que sobra 2 para 6, 4, e 3 para 4, 1. Boto a vírgula e aí acrescento o zero. Ficou 140. 140 dá aproximadamente, vamos ver aqui, se fosse 9 seria 90 mais 54 passa, então 8. 8 vezes 6, 48, 4. 8 vezes 1, 8, com 4, 12. Então, 140 menos 128. Empresta 1, fica 10. 10 menos 8, 2. E 3 menos 2, 1. E 1 menos 1, 0. Como eu já coloquei a vírgula, basta eu colocar o 0. E aí, 120 iria dar 7. E aí, eu teria que continuar a conta. Mas vamos dar uma olhada na nossa resposta, já que era teste. Então, meu resultado é dar R$ 22,87 por quilo. E lá no exercício ele perguntava 1 quilo. 1 quilo teria que dar 22,87. No nosso caso aqui, o valor, o preço aproximado é de 22,90, certo? Então, o valor mais próximo de 22,87 é 22,90. Então, esse é o primeiro exercício aí já concluído. No nosso segundo exercício, ele fala o seguinte. Um pintor gasta 2 galões de tinta para pintar uma parede de 45 metros quadrados. Responda quantos litros de tinta serão necessários para pintar 135 metros quadrados, sabendo que cada galão contém 3,6 litros. Bom, primeiro eu vou fazer uma continha rápida aqui, ó. Se cada galão contém 3,6 litros, aqui que tinham 2 galões, vão dar quantos litros? Então, vou fazer aqui, ó, 3,6 litros vezes 2 galões que eu precisei. Então, 2 vai 1, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Uma casa decimal, 7,2 litros. Então, eu precisava de 7,2 litros para pintar uma parede de 45 metros quadrados. Então, eu vou colocar aqui o volume e a área. Então, 7,2 litros correspondia a uma área de 45 metros quadrados. E ele pede quantos litros agora? Então, x litros
corresponde a 135 metros quadrados. Então, vamos ver quantos litros vão dar. Novamente, uma regrinha de 3 diretamente proporcional, ou seja, quanto maior o volume de tinta, mais área eu pinto. Então, basta eu fazer a multiplicação em cruz. Fica 45 vezes x igual 135 vezes 7,2. Aí aqui, ó, 135 vezes 7,2 dá 2 vezes 5, 10 vai 1, 2 vezes 6 com 7, 2 vezes 1, 2. Mais 7 vezes 5, 35 vai 3, 7 vezes 3, 21 com 3, 24 vai 2, 7 vezes 1, 7 com 2, 9. Então, 0, 7 mais 5, 12 vai 1, dá 7, 9. E temos apenas uma casa, então fica uma casa aqui apenas. Dando 972 dividido por 45, já que o 45 estava multiplicando, eu passei dividindo. E fazendo 972 dividido por 45, vamos ter 2 vezes 45 dá 90. 97 menos 97 sobra 2. E aqui vai dar apenas 1. Então, menos 45 fica, presta 1, 12. 12 menos 5, 7. 6 menos 4, 2. E aí, vou colocar a vírgula e acrescentar o 0, que dá 6. 6 vezes 5, 30, vai 3. 24 mais 3, 27. E 270 menos 270, 0. Portanto, eu ia necessitar de 21,6 litros de tinta para pintar os 135 metros quadrados. Então, aí está a questão. Então, 21,6 litros, certo? Então, essa é a minha segunda questão. Vamos para a terceira. Trabalhando de forma simultânea e ininterrupta, 12 máquinas iguais produziram um lote em 5 dias. O número de máquinas necessárias para produzir um novo lote com o mesmo número de peças nas mesmas condições operacionais, mas com prazo reduzido para 3 dias, será igual a... Então, essa questão trabalha novamente com uma regra de 3, falando de máquinas e dias. Então, na primeira situação, eu tinha 12 máquinas em 5 dias. Na segunda situação, ele perguntava quantas máquinas em 3 dias. Só que vejam bem, agora é uma regra de 3 inversamente proporcional. Por quê? Onde está o x? Vou colocar uma flechinha para cima e faço a pergunta. Quanto mais máquinas eu tiver, já que a flechinha está para cima, quanto mais máquinas, eu precisarei de mais dias ou menos dias trabalhando? Então, a resposta é menos dias. Quanto mais máquinas, menos dias. Então, menos, flechinha para baixo. O x, ó, começa aqui, da flechinha. Ele vai multiplicar sempre os outros valores que estão na ponta da flecha, ó. O que está na ponta é aqui. Portanto, é o 3. Então, eu vou fazer x vezes 3 igual 12 vezes 5. Para descomplicar um pouco, ficar mais rápido o problema, eu vou simplificar o 3 com 12. Então, se eu dividir por 3, 3 por 3 dá 1 e 12 por 3, 4. Ou seja, x vezes 1 é o próprio x e 4 vezes 5, 20. Portanto, eu vou precisar de 20 dias. Aí, uma regra de 3 inversamente proporcional. O probleminha está aqui, então, no caso, 20 dias. Vamos para outro. A regra de 3 composta agora. Certa máquina que funciona 5 horas por dia durante 6 dias, produz 3.000 unidades. Quantas horas e minutos deverá funcionar por dia para produzir 30.000 unidades em 40 dias? Então, quais são... Com o que eu estou trabalhando? Com horas, dias e unidades, que são minhas grandezas. Então, eu tenho aqui uma primeira e uma segunda situação. Na primeira, ele trabalha 5 horas durante 6 dias e produz 3.000 unidades. Na segunda situação, ele pergunta quantas horas que deverá funcionar por dia. Então, por dia quer dizer, ó, para produzir 30.000 unidades durante 40 dias.
Então, ficaria dessa forma. As nossas perguntas que eu falei sempre começam pelo x. Então, eu vou colocar uma flechinha aqui para cima em horas. Quanto mais horas trabalhando, eu vou precisar de mais ou menos dias. A resposta é menos dias. Mais horas trabalhando, o meu trabalho sai mais rápido, em dias. E quanto mais horas trabalhando, eu vou ter mais unidades fabricadas. Se é mais unidades, flecha para cima. E aí eu multiplico, ó, o x está no começo da flecha. Ele vai multiplicar todo mundo que está na ponta. Então, é esse valor e esse valor. Ou seja, é o 40 que está nessa ponta e o 3.000 que está nessa. Portanto, eu vou multiplicar x vezes 40 vezes 3.000. Que vai ser igual ao que sobrou, que é 5 vezes 6 vezes 30.000. Certo? Vamos tentar dar uma melhorada aí nas contas para não ficar tão grande. 3.000 eu tenho 3 zeros e aqui eu tenho 3 zeros. Já corto. O 3 dá para cortar com 6, que sobra apenas 2. O 40 tem um zero e aqui tem um zero. Ficou apenas 4. E 4 dá para simplificar com 2, só sobrando 2. Portanto, dá 2x igual. Ficou só 5 vezes 3, portanto, 15. E aí o 2 está multiplicando, vou passar dividindo. Fica 15 sobre 2. E 15 dividido por 2 é 7,5 horas. Ó, estava trabalhando com horas. Então, 7,5 horas. Como meu problema pedia em horas e minutos, então eu tenho 7 horas e mais meia hora. Meia hora corresponde a 30 minutos. Então, a resposta certa é 7 horas e 30 minutos. Este é mais um probleminha aí feito. Vamos aí, temos mais 2 problemas para fazer. 10 operários fazem 150 metros de construção em 18 dias e 8 horas de serviço. Quantos metros dessa obra farão em 15 dias, trabalhando 6 horas por dia, 20 operários? Então, vamos colocar aqui nossas grandezas. Então, estou trabalhando com operários, com o comprimento, com dia e hora. Na primeira situação, ele diz 10 operários, com comprimento de 150 metros, 18 dias e 8 horas. Na segunda situação, ele pergunta quantos metros, então x está no comprimento, farão em 15 dias, 6 horas por dia, 20 operários. Então, fica assim. O nosso x está em comprimento, flechinha para cima. E as perguntas vão ser sempre relacionadas ao comprimento, que é onde está o x. Então, quanto maior o comprimento, vou precisar de mais operários ou menos operários? A resposta é mais operários. Então, flechinha para cima. Quanto maior o comprimento, vou precisar de mais dias ou menos dias? Mais dias, flechinha para cima. E quanto maior o comprimento, mais horas eu terei que trabalhar. Então, também flechinha para cima. Então, o x que está no começo vai multiplicar todos que estão na ponta. Então, é nesse caso, nesse e nesse. Vamos ver como que vai ficar. Multiplicar todo mundo aqui que está circulado. 10 vezes x, 18 e 8. E igual ao tudo que sobrou, que foi o 20, o 150, o 15 e o 6 de cada um. Vamos aqui tentar dar uma simplificada. Ó, 10 com 20, sobra 2 no 20. O 18 e o 6, 18 por 6, sobra 3 aqui. E o 8? O 8 dá para simplificar pelo 2, sobra 4. E pelo 150, se eu simplificar por 2, dá 75 e 2. Portanto, fica 2x igual. Aqui ficou 75 vezes 15, que dá 75 vezes 15, 5 vezes 5, 25, vai 2, 37. Mais 75, que é 1 vezes 5 e 1 vezes 7. Então, 5, 12 vai 1, dá 11. Então, 1.125. E o 2 que está multiplicando passa dividindo. E 1.125 dividido por 2
dá 5 vezes 2 dá 10, desce o 2. 6 vezes 2 dá 12, desce o 5. 5 dividido por 2, dá 2 vezes 2 dá 4, sobra 1. Como tem mais ninguém para descer, coloco vírgula, acrescento 0. E aí, fica 5. 5 vezes 2 dá 10, encerra a conta. Portanto, vão dar 562 metros e meio. E assim fica aí a nossa questão, certo? Então, essa foi mais uma aí que fizemos de regra de 3 composta. Vamos para uma última questão aqui. Para preparar 1 litro de vitamina, são necessários 150 ml de água mineral, além de polpas de frutas vermelhas e meio litro de suco de laranja puro. Tendo sido utilizados 150 ml de polpa, quantos copos de 1/5 de litro cada da vitamina foram preparados? Então, primeiro vamos ver aqui. Vou colocar vitamina, aí quanto de água, polpa de frutas e o suco de laranja. Então, para 1 litro de vitamina, eu precisava de 150 ml de água, frutas vermelhas, a polpa de frutas vermelhas e meio litro de suco de laranja. Então, quando estou colocando em ml, vou colocar 1000 ml de fruta. Vejam só, se eu para fazer 1000 litros de vitamina, eu preciso só de água, polpa de frutas vermelhas e suco de laranja. Só que eu já tenho 500 ml de suco de laranja e 150 de água, que dá 650. Para chegar no 1000, vão faltar, então eu faço 1000 menos os 650, vai faltar 350 ml de fruta vermelha. Então, aqui já a relação entre eles. Só que o que ele me falava? Tenham sido utilizados apenas 140 ml de polpa. Então, agora foi realizado. Quantos copos de 1/5 de litro cada da vitamina foram preparados? Então, um X aqui na vitamina. Como a regra de 3 é constante para todos, eu posso trabalhar apenas com a parte de polpa e a parte de vitamina. E eu sei que quanto mais vitamina eu preparar, mais polpa eu vou precisar. Então, é uma regra de 3 diretamente proporcional. Então, basta multiplicar em cruz. Então, fica 1000 vezes 140 igual a 350 vezes x. Assim eu tenho. Vou cortar esse 0 com esse 0. 35 e 14 dá para simplificar por 7, que fica 5 e 2. E o 5 ainda dá para simplificar aqui com 1000, que dá 200. Então, 200 vezes 2 dá 400. Então, eu vou conseguir fazer 400 ml de vitamina. Só que ainda não era a pergunta dele. A pergunta dele era quantos copos de 1/5 de litro. 1/5 de litro dá quantos ml? Vamos pensar. 1 litro tem 1000 ml. Como ele quer 1/5, basta eu dividir por 5. Que a gente já fez até ali, vai dar 2 vezes 5, 10, sobra 0 e vamos ter mais 2 zeros. Portanto, 200 ml cada copo. Se eu vou formar 400 ml de vitamina e cada copo tem 200 ml, quantos copos eu vou precisar? Então, basta 400 dividido por 200. Posso cortar os 2 zeros, 2 vezes 2 dá 4. Ou seja, vou necessitar de 2 copos de 1/5 de litro. Que é o que ele perguntava. Quantos copos de 1/5 de litro cada da vitamina foram preparados? Então, foi preparado 2 copos de vitamina, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, não deixem de curtir o canal. E a gente vai colocando exercícios para concursos, vestibulares e matérias, certo? Muito obrigado.